Educação à distância, mudando realidades. Olá, querida aluna, querido aluno, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que nós vamos tratar sobre formulários web. Dando sequência às nossas atividades de ferramentas de coleta de dados, especificamente na aula de hoje nós vamos aprender como que a gente vai fazer a elaboração de um questionário para que possa ser aplicado na nossa atividade da disciplina de práticas colaborativas de estudos em grupo 1. Essa disciplina vem sendo ministrada por mim, Saulo Macedo, e pela professora Rosa. Vou fazer minha audiodescrição para que todos possam ver. Eu sou um homem negro, eu estou usando uma blusa preta com o símbolo do IFRO, uma blusa casual, polo. Uso cabelos curtos, pretos e também uso óculos de grau. Atrás de mim tem uma parede branca com círculos interconectados na cor cinza. Especificamente para a aula de hoje, nós temos um convidado mais que especial, que eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Olá, alunos. Meu nome é Rafael Nink. Vocês provavelmente já me conhecem lá da disciplina de Conceitos Básicos de Matemática e Estatística. E na aula de hoje, em colaboração com o professor Saulo, iremos abordar a relação entre a disciplina de Conceitos Básicos de Matemática e Estatística com a disciplina de Práticas Colaborativas de Estudo em Grupo 1. E nessa aula, veremos como criar um formulário utilizando a plataforma Google para a coleta de dados, para subsidiar o trabalho estatístico. Como audiodescrição, eu sou um homem branco, estou trajando uma calça jeans, sapato preto, uma camisa social azul e um blazer por cima, um blazer cinza. Meu sinal para a comunidade Libras, Rafael. E ao fundo eu tenho a projeção branca e a projeção de um televisor que será o nosso quadro virtual. Perfeito, pessoal. Então, como já falamos e abordamos, hoje a aula vai ser sobre questionários. E aí, professor, são várias ferramentas e a gente vai abordar especificamente o Google Forms, mas só para a gente poder contextualizar e entender. O que é um questionário, professor? Por trás de toda a prática, a gente precisa ter um pouco de teoria. Então vamos ver um pouquinho o que é um questionário, como se compõe o questionário, quais os tipos de questões que podem ser incluídas num questionário. E a seguir, veremos na prática, então, como criar esses questionários. Para a projeção, então, o que é um questionário? Qual a definição para o termo questionário? Em estatística, a gente diz que um questionário é um instrumento de pesquisa, ou seja, que vai permitir a coleta de dados. Esses dados coletados podem ser de origem qualitativa ou quantitativa. Então, o questionário ele vai ser constituído por um grupo de questões acerca do tema pesquisado. Então, por que a gente vai utilizar um questionário? A ideia de se aplicar um questionário é para tentar sintetizar o tema em questões a serem levantadas, ou seja, para ser mais objetivo na coleta de dados, para direcionar a coleta de dados e padronizar as respostas para facilitar a comparação entre os entrevistados. Se eu faço uma entrevista aberta sem ser guiado por um questionário, eu posso ir para caminhos diferentes e dificultar a comparação. Então, fazendo o questionário, principalmente com questões fechadas, vai facilitar a tabulação desses dados que foram coletados. Agora, que pergunta que eu posso incluir nesse questionário? É sempre bom estar atento se a pergunta criada acerca do tema para ser incluída no questionário, ela é de fato necessária. Por exemplo, seria necessário eu perguntar o nome do entrevistado? Ou seria necessário perguntar a idade ou a data de nascimento? Será que isso teria relevância para a pesquisa? Então, a pergunta ela precisa estar relacionada com o tema. Por exemplo, eu não vou perguntar qual o time favorito do professor se a pesquisa é traçar um perfil do docente. Verificar ainda se essa pergunta que será incluída no questionário não pode induzir ao erro. Por exemplo, utilizando um vocabulário que é divergente ou que não está acessível para o entrevistado. E ainda, essa pergunta, eu preciso estar ciente se ela vai coletar informações de natureza pessoal ou altamente delicadas para o entrevistado. Por exemplo,
se eu perguntar qual a renda do professor e automaticamente pedir que ele se identifique, será que ele vai se sentir confortável em responder? Será que a resposta dele vai ser confiável? Então sempre verifique, olha, será que isso pode afetar o psicológico, o emocional na hora de responder o questionário para gerar erros na coleta de dados? Certo? Ou até mesmo a pessoa não vai querer responder, né, professor? E sobre essa questão dos dados sensíveis, a gente tem até que ter cuidado com legislações que impedem a manipulação desses dados, né? Então a gente tem que ter todo o resguardo, muito importante que o professor Rafael trouxe, em relação a essa questão dos dados ali pessoais ou dados sensíveis, para que a gente possa entender. Vai ser extremamente necessário para a minha análise dos dados, para a minha pesquisa? Se for, aí a gente tem que só se adequar às legislações, ao CEP também, fazer com que tudo isso esteja bem registrado e explicar principalmente para o entrevistado qual a necessidade desses dados, para que ele possa se sentir à vontade e, além de querer responder o seu formulário, possa também se sentir confortável, como o professor Rafael falou. Exatamente. Questões de cunho pessoal, se necessário, deve ser levado em consideração quais as implicações que isso possa ter. Então, talvez, ocultar o nome do entrevistado, não coletar o dado do entrevistado, vai facilitar com que você não identifique a quem foi preenchido aquele questionário. E, de certa forma, respalda a privacidade de quem está respondendo o questionário. Além disso, num questionário eu posso coletar dados de origem quantitativas e qualitativas. Por exemplo, um dado que seria quantitativo é quantos anos de lotação o professor tem na escola. Ele vai responder 5 anos, 6 anos, 7 anos. Esses dados quantitativos podem ser tanto discretos ou contínuos, mas vai permitir um tratamento estatístico posterior, por exemplo, com as medidas de posição e dispersão. Eu posso mensurar a média de anos de lotação dos professores da escola X, o desvio padrão dessa lotação. Então, o tratamento estatístico é maior quando os dados são quantitativos. Já os dados de origem qualitativas vai retornar um valor que não seja numérico. Por exemplo, qual o nível de escolaridade do professor? Ele vai responder se ele é graduado, se ele é pós-graduado, se ele possui mestrado, doutorado ou o nível de formação que ele possui. Observe que nesse dado coletado, eu não posso, por exemplo, calcular a média de escolaridade. Eu não posso calcular o desvio de escolaridade. Mas eu posso ter outros tratamentos estatísticos, por exemplo, a moda. Identificar qual as faixas de escolaridade com maior frequência dentro do grupo dos professores. Então, ter noção de que tipo de dado você está utilizando vai facilitar para uma posterior análise desses dados, já que o objeto do questionário é coletar dados para um tratamento estatístico. E este questionário ele pode ser formado por questões abertas ou questões fechadas. Quando a gente fala de questões abertas, elas possuem uma vantagem superior em relação às fechadas, que é permitir a coleta de percepções não previstas pelo pesquisador. Por exemplo, eu vou perguntar o perfil do professor, mas se o professor não tem aqueles níveis que estavam previstos, por exemplo, não ter um nível superior, ter só um nível técnico. Então, se eu não previ que havia possibilidade de ter nível técnico, o professor ele vai deixar em branco. Então, quando você não conhece a área, o melhor é você permitir questões abertas. Exatamente, por permitir essa coleta de dados que não estavam previstos. Obviamente, vai ter uma desvantagem que é o processo de tabulação. Porque, por exemplo, o que o professor poderia responder se eu deixasse de forma aberta? Qual que era a formação dele? Ele poderia citar superior de tecnologia, bacharelado, licenciatura. Então, eu teria que depois analisar isso e verificar como eu poderia encaixar em caixas para poder depois ter o tratamento estatístico. Então, isso dificulta. Isso tratando de perguntas simples. Imagine uma pergunta, se eu perguntasse para o professor qual a percepção que ele tem da escola. Ele poderia redigir um texto e encaixar esse texto seria um trabalho complexo e demorado. Por que você escolheu a área da educação? Imagina essa resposta, Rafael. Exatamente. Então, essas perguntas abertas dificultam a tabulação. Obviamente, permitem a coleta de dados não previstos. Pode ser utilizado? Pode. Porém, se você tiver uma coleta de dados para muitos entrevistados,
vai dificultar a tabulação. Tá? Você vai precisar de mais tempo para poder fazer toda a análise, tabulação desses dados, analisar direitinho qual a forma que você vai fazer o tratamento disso e, né, além de tudo, ter a análise de fato desses dados. Então, é só uma questão de escolha, né, pessoal? Se você tem tempo na pesquisa, se é interessante, se você acha que você deve ampliar bastante ali o seu campo de análise, tranquilo. Se você não dispõe disso, que geralmente é a realidade de todos, é melhor ter um pouco mais de atenção na formulação das perguntas do seu questionário. Exatamente. E quando a gente fala de perguntas fechadas, são aquelas perguntas que você vai sugerir possíveis respostas ao teu entrevistado. E elas podem ser binárias, quando você fornece apenas 2 tipos de resposta. Por exemplo, você atua em outra escola? Sim ou não. É uma pesquisa binária. Apenas duas alternativas. Pode ser de múltipla escolha, e aí eu vou ter então mais de 2 opções, 3, 4. Por exemplo, o nível de formação, graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado, PhD, ou só a formação técnica, que pode acontecer que ainda existam professores apenas com um nível técnico, nível médio ensino técnico. Então eu vou dar um leque de opções com mais de 2 opções. Além disso, eu posso inserir nessas opções uma ordem de escalonamento, que são alternativas que são ordenadas em torno da pergunta. Por exemplo, o nível de formação ela é escalonada. Eu sei que quem fez graduação estudou mais tempo ou tem um nível superior de formação em relação ao nível técnico. Um pós-graduado já passou pela graduação e depois fez uma pós-graduação. O mestrado ele exige uma pesquisa maior, mais complexa do que uma especialização. Um doutorado, a duração é maior. Então eu tenho uma escala de valores entre as alternativas. Não necessariamente valores numéricos, mas há uma representação de ordem. Além disso, nessas escalonadas eu posso usar, por exemplo, uma escala muito famosa que é a escala Likert, que eu vou fazer uma afirmação e o entrevistado ele vai mensurar, através da resposta, o grau de concordância com aquela afirmação. Então aí observe que já não é mais uma pergunta, e sim uma afirmação. Por exemplo, você acredita que a aula remota durante o período da pandemia facilitou o aprendizado? E aí o professor ele vai dizer se concorda totalmente, concorda parcialmente, é indiferente, se discorda parcialmente ou discorda totalmente. Então geralmente eu vou dar 5 alternativas que vai mensurar o grau de concordância com a afirmação. Então, na escala Likert, eu não utilizo uma pergunta, e sim uma afirmação. Então, estou satisfeito com o IDEB da minha escola? Observa que é uma afirmação, não tem ponto de interrogação. E aí, dentro da escala Likert, o grau de concordância que vai de discordo totalmente até concordo totalmente. Muito utilizado em pesquisa de satisfação, né, professor? Você vai em algum estabelecimento, o atendente ali, às vezes, né, no final da sua visita, ele pergunta se você está disposto a fazer, né, uma avaliação. E aí esse tipo de pergunta, pelo menos é minha experiência, né, de usuário, a gente tem muito nessas questões de pesquisa de satisfação dessa escala. Mas tem alguma coisa a ver com o like das redes sociais, professor? Então, a escala Likert, uma variação dela seria você poder quantificar esse grau de concordância. E a gente vê, por exemplo, nos carros por aplicativos, que você pode avaliar de 1 a 5 estrelas a tua corrida ou o produto, se você comprou numa determinada loja, avaliar de 1 a 5 estrelas. Quando você usa estrelas, a vantagem é que te permite, por exemplo, calcular a média, porque você tem pesos iguais. Quando eu uso concordo totalmente até discordo totalmente, não há uma divisão ponderada entre esses valores. Quando eu atribuo pontos estrelas, eu consigo mensurar aí, então valores. Eu tenho, se ele marcou 1 estrela, dou 1 ponto. Se ele marcou 5 estrelas, 5 pontos. Nesse caso que eu marquei 4 estrelas, seriam 4 pontos. Então eu posso calcular a média de avaliação daquela corrida ou daquele produto. Então é uma variação porque agora eu estou atribuindo pontos. Alguns autores não gostam muito de utilizar a escala Likert porque há uma tendência natural do indivíduo de marcar o ponto médio, para ele nem discordar
e nem concordar. Ele fica indiferente à resposta. Ele acaba não se manifestando. E hoje a gente vê nas redes sociais a opção binária. Ou eu concordo, ou eu discordo. Ou eu vou dar um like, ou eu vou dar um dislike. Então só tem duas opções. Não tem como eu ficar no meio do muro. Se eu quero ficar no meio do muro, eu simplesmente não manifesto a minha resposta. Mas se eu quero manifestar a minha avaliação sobre o vídeo, eu vou ou dar um like ou discordar. Então não tem um meio termo. No Instagram, por exemplo, a gente tem o curtir ou não curtir. Então, se eu dei o coraçãozinho, eu gostei. Se eu não dei, subentende que eu não quero participar ou não é favorável. Então, não vai ser relevante, que aí ele vai calcular a métrica entre quantas exibições tiveram e quantos coraçõezinhos foram clicados, certo? Então, a vantagem de uma escala binária é que o indivíduo ele precisa se posicionar em relação à pergunta ou à afirmação. E para a coleta de dados, já que a gente está no mundo digital, a gente tem diversas ferramentas digitais que permitem essa coleta de dados, permitem elaborar questionários para a coleta de dados. Uma delas é o Google Forms, que é o objeto da nossa oficina de hoje. Eu tenho Microsoft Forms, Lime Survey, Typeform, Poly, entre outros. Mas especificamente na aula de hoje a gente vai falar do Google Forms, que é um dos mais utilizados para a coleta de dados, seja pela sua facilidade e seja já pelo um relatório simplificado que ele gera ao termo e permitir o acompanhamento em tempo real das respostas. Tá? Então, na página do formulário, eu vou poder criar um formulário acrescentando as descrições e adicionar as perguntas. E essas perguntas podem ser tanto de natureza abertas ou fechadas, certo? Perfeito. Lembrando que para você fazer acesso à plataforma, você precisa ter um cadastro no G Suite, né, no famoso Gmail, digamos assim. E está disponível já no AVA um material, uma apostila de como você faz. É natural que a maioria de vocês já tenha feito, porque essa plataforma a gente usa para tudo. Comprou um smartphone Android, você já tem que cadastrar um e-mail ali dessa plataforma do Gmail. Então é comum que você já tenha, mas caso você não tenha nenhum cadastro, você vai no AVA, acessa lá o material para poder fazer o seu cadastro e aí sim ter o acesso a essa ferramenta para tanto formulário como todos os outros recursos que tem disponível no G Suite. Professor. Então, que tipo de pergunta a gente pode inserir utilizando o Google Forms? Eu posso ter respostas curtas, e aí eu tenho uma questão do tipo aberto. O entrevistado ele vai entrar com um texto para responder a pergunta. Eu tenho a opção de parágrafo, que já é uma pergunta que vai abrir um campo maior para o entrevistado, ele vai poder digitar mais informações. Questões de múltipla escolha, e aí eu já entro nas questões do tipo fechada, onde eu vou fornecer alternativas para o entrevistado, dentro dessas alternativas, marcar o de satisfação. A caixa de seleção, que aí permite o entrevistado marcar mais de uma opções dentro das elencadas. A lista de suspensa, que é uma variação do múltipla escolha. Permite o envio de arquivos. Então, se eu estou fazendo um questionário, quero levantar fotos históricas da instituição, eu posso abrir um campo para ele enviar as fotos que ele possui da instituição. Escala linear, que aí eu posso trabalhar, por exemplo, com a escala Likert ou outra variação. Grade de múltipla escolha vai permitir, então, eu trabalhar com mais de uma escala dentro da mesma pergunta. Então, se eu quero avaliar, por exemplo, a limpeza da instituição, eu posso elencar os setores e aí o grau de concordância com a limpeza, de avaliação da limpeza. Eu posso coletar dados de resposta curta, como data e horário, e aí ele já vai formatar para o horário, já vai permitir o tratamento estatístico, até pelo relatório do ambiente, ele vai gerar relatórios próprios para esses tipos de dados. Certo? Todos os dados coletados vão ser armazenados numa planilha, que podem ser tabulados a partir disso por qualquer outra ferramenta de pesquisa, mas também vai ser gerado um relatório, formado geralmente por gráficos, quando eu tenho respostas fechadas, que geralmente são gráficos de setores, ou colunas acerca da tua pergunta. Então, para cada pergunta que eu inserir com dados
fechados, ele vai tabular automaticamente. E para essa coleta de dados, como o objetivo é criar um questionário com base no perfil docente, fica a sugestão da publicação do INEP, que traz a análise do perfil docente em nível nacional. E aí você pode comparar a realidade da escola com os dados nacionais. Então é importante dar uma olhada lá no referencial, quais dados foram coletados, e aí você pode coletar esses dados também nos professores. Trazer isso para a nossa pesquisa lá no Carmela Dutra, né? Fazer isso no ambiente local ali. Perfeito, professor. Então nós já vimos aí o que é um formulário, quais são os tipos de pesquisas, estruturas em que podemos utilizar. Vimos que pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa não estão necessariamente ligados com perguntas abertas e perguntas fechadas. Geralmente o pessoal faz um tantinho assim de confusão. Pergunta fechada é uma pesquisa qualitativa, né? Pergunta aberta é uma pesquisa quantitativa. Ou o inverso, agora eu me enrolei. Exatamente. Uma pesquisa quantitativa que envolve dados que podem ser quantificados, podem ser mensurados, principalmente quando os dados são numéricos, por exemplo, dados discretos, a idade, ou dados contínuos, renda, entre outros dados discretos, contínuos, dados quantitativos, certo? Então, vamos verificar como criar, então, um formulário utilizando essa ferramenta digital, o Google Forms. Como o professor Saulo mencionou, é importante que você tenha um cadastro lá, uma conta Google, para acessar o teu e-mail e a partir do teu e-mail ir para o Drive, e no Drive ele vai permitir essa criação desse nosso arquivo digital. Então, estando dentro da ferramenta Gmail ou qualquer outra ferramenta do Google, no canto superior direito eu tenho o Google Apps, que são esse menu formado por 9 círculos. Então eu clico sobre ele e vou escolher a ferramenta que vai permitir a criação de formulários. E essa ferramenta é o Google Drive. Então, selecionando o Google Drive, vai estar todos os seus arquivos, se você já utiliza o Google Drive como ferramenta de edição online. E nesta, se a gente observar no canto esquerdo superior, eu tenho a opção de novo, que permite criar um novo documento. Então, quando eu clico no novo documento, ele vai abrir os possíveis documentos que eu posso fazer utilizando a ferramenta Google Drive. Um deles é o formulário Google, que é o que a gente vai utilizar. Caso não apareça dentro dessas primeiras opções, eu posso vir em mais e ele certamente vai estar por aqui, caso não esteja já na página inicial, no menu inicial. Então, cliquei em formulários Google e aí eu vou abrir um formulário em branco para eu criar o meu primeiro formulário. Então, quais são as opções que eu tenho para criar um formulário? No canto superior esquerdo, eu tenho lá, formulário sem título. Então, vamos primeiro já renomear o nosso formulário. Basta dar um duplo clique, eu vou colocar aqui, ó, pesquisa. Mas aí você pode, pesquisa da percepção docente, pesquisa sobre a característica docente, ou pesquisa Carmela Dutra. Você vai escolher um nome que vai facilitar que você identifique ele posteriormente. Automaticamente ele já sugere o título do formulário com esse nome, mas eu posso personalizar só o título. Então posso colocar aqui, pesquisa, perfil docente. Abaixo eu posso inserir uma descrição desse formulário. Então, nesse campo descrição de formulário, você vai falar, olha, formulário para coleta de dados para a disciplina de práticas colaborativas, o trabalho colaborativo do curso de pedagogia. Você insere a descrição, pode inserir, por exemplo, como os dados serão coletados, que dados serão coletados, como serão armazenados os dados. Então você pode inserir informações acerca de qual será o tratamento desses dados. E se a pessoa vai concordar, você pode até mencionar que ela concorda com a coleta de dados automaticamente ao enviar esses dados. Então você pode inserir um texto que vai esclarecer ele sobre esse teu questionário, essa coleta de dados. Tá? Já vi aí também, professor, o pessoal colocar o tempo, né? O tempo para a resposta desse formulário está estimado em aproximadamente 5 minutos. É bacana que aí o usuário já sabe mais ou menos quanto tempo ele vai ter ali para poder responder o nosso questionário. Exatamente. E aí, relembrando o que a gente falou, sempre verifique, será que é necessário incluir essa pergunta? Porque às vezes você insere perguntas que não vão colaborar com a tua pesquisa e você acaba gerando um formulário muito extenso, demandando mais tempo para responder o questionário.
e aí automaticamente pode comprometer as últimas perguntas. Então, seja sucinto e escolha as perguntas que realmente vai colaborar com a pesquisa. Então, feito a descrição do teu formulário, você vai começar a inserir as perguntas. Então, observe que ele já selecionou a opção pergunta sem título. Então, posso criar a minha primeira pergunta. Por exemplo, e qual a idade do docente? Opa, qual a idade? Erro de digitação. Sempre revise o questionário posterior para verificar se não tem nenhum erro. Se a pergunta está legível, se você consegue de fato entender qual o objetivo da pergunta. E aí, na sequência, você vai escolher o tipo de pergunta. Como já mencionado, eu tenho resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala a idade do docente, eu posso elencar múltiplas escolhas? Tem 18, 19, 20, 21 e assim sucessiva as idades? Vai dificultar, eu vou ter uma lista muito grande de possíveis respostas. Fica difícil, né, professor? Aí a gente tem que usar outras estratégias para poder fazer essa coleta certinho, né? Então, exatamente. A gente pode trabalhar com a distribuição de frequência, colocar faixas de valores para a gente coletar isso, ou deixar essa pergunta em aberto, que ele insira os valores. Então, eu posso marcar simplesmente que ela vai ser uma resposta curta. Qual que é a vantagem da resposta curta? Vai abrir um campo e o entrevistado ele vai responder aquela pergunta. Então, eu não vou criar um formulário muito extenso com muitas alternativas. Automaticamente, ele vai inserir um dado quantitativo, um valor, e eu vou poder depois trabalhar isso de forma estatística. Não vai gerar uma resposta automática, lá um relatório automático, mas eu posso usar as ferramentas estatísticas, média, mediana, moda, desvio padrão, variância e as outras ferramentas que a gente vai ver dentro da disciplina de conceitos básicos de matemática e estatística. Quando a pergunta é assim, professor, o usuário pode responder tanto em número, né? Colocar lá, apertar o 35, por exemplo, né? Ou em texto também. Exatamente. Aí só ter essa atenção de que você vai ter que ter um tratamento dos dados ali depois, né? Dependendo da resposta, tipo de resposta do usuário. Então, já vi isso acontecer. Por incrível que pareça, você vai pergunta uma resposta que seria, né, um numeral e a pessoa coloca lá em texto. Só ter essa atenção de que você vai ter esse trabalho. Quando a gente trabalha por faixas, né, que foi o que o professor falou, a gente consegue ter uma análise mais rápida, porque a gente vai estar trabalhando com números, de fato. Posterior, eu posso marcar se essa pergunta é obrigatória, ou seja, se o entrevistado tem que responder essa questão para poder conseguir enviar o questionário. Então, é importante que, quando obrigatório, você marque essa opção para que o entrevistado não deixe em branco uma alternativa. Agora, outras questões que não necessariamente obrigam o entrevistado a responder, você deixa a opção desmarcada. Como o professor Saulo mencionou, essa questão de o que ele vai preencher naquele campo, a gente não tem muito controle. Uhum. Para algumas informações, por exemplo, a idade, eu posso clicar nos 3 pontinhos e inserir uma validação de resposta. E aí eu posso definir validação de resposta, eu posso inserir, olha, que tipo de validação que eu vou fazer? É um número? Então eu vou marcar, é um número maior que ou outra variação, então eu poderia colocar que é um número entre, então eu vou chutar lá, dificilmente a gente vai ter um professor com menos de 18 anos. E, no máximo, 120 anos, tá? Supondo que o professor sobreviva até 120 anos. E posso inserir o tipo de retorno que ele vai ter. Então, lá, insira um valor numérico entre 18 e 120 anos. Pronto. Aí você pode ainda inserir, ó, somente números, que isso vai fazer com que, se ele tentar informar qualquer coisa diferente disso, o relatório já vai avisar para ele. Mas outros tipos de informação, por exemplo, eu não consigo ter controle. Se eu pergunto, por exemplo, qual a graduação que você fez? Ele pode responder, por exemplo, matemática com letra maiúscula, matemática com letra minúscula, pode colocar licenciatura plena em matemática, ele pode colocar só matemática. Então você não tem muito controle sobre esse tipo de informação. No número a gente até consegue ter algum controle, mas observe que eu coloquei que é número. Se ele digitar aqui 18,5, vai aceitar.
Não tenho como ter esse controle. Eu só limitei uma faixa de valores, certo? Então, eu vou marcar o campo como obrigatório e agora eu vou inserir uma próxima pergunta, porque um questionário com uma pergunta só não faz muito sentido. Então, eu vou, nesse menu lateral, adicionar uma pergunta. E aí eu posso inserir agora uma pergunta não aberta, mas uma pergunta fechada. Então, nível de formação. Então, ele vai ser do tipo múltipla escolha, e aí eu vou inserir as opções. Então, vamos lá. Graduação. Clico em adicionar a opção e colocar especialização. E assim sucessivamente. Vou inserir mestrado, doutorado, e ainda eu posso especialização. Eu posso inserir uma opção que é adicionar outro. Esse é um gatilho, esse é uma forma da gente burlar a estrutura da questão fechada e permitir que ele insira texto caso dentre aquelas opções não satisfaça ao entrevistado. Por exemplo, ele só tem o nível técnico e não estava linkado ao nível técnico. Então vai abrir o campo outros que ele pode marcar e dizer que outra formação ele tem. Então eu tenho uma pergunta semi-fechada porque abre a opção dele inserir valores que não estavam previstos. Tá? Então, quando eu marco a opção múltipla escolha, que é um dos tipos de pergunta, ele vai permitir somente a escolha de uma opção. Tá? Vou marcar que ela é obrigatória, porque esse campo o professor certamente vai conseguir responder, ele tem dados para responder, e vou para a segunda pergunta. E aí eu pergunto, por exemplo, qual o turno de trabalho? Ah, ele pode trabalhar, por exemplo, no período matutino. Então, seria uma opção. Vou colocar só M, matutino. Outro turno, vespertino. É importante colocar depois um completo para que o professor consiga, de fato, identificar. E, por último, o noturno. E aí, tem outra opção além desses 3 horários? Não. Então, eu não vou deixar essa opção adicionar outro marcada, certo? Agora, professor Saulo, qual período que você trabalha dentro da instituição? Manhã, tarde, manhã e tarde, tarde e noite, então, manhã, tarde e noite. Então, observe o seguinte, ele não iria marcar só uma alternativa, ele ia marcar mais de uma alternativa. Então, eu tenho que permitir que o professor, o docente, o entrevistado, marque mais de uma opção. Então, o tipo múltipla escolha, ele não satisfaz a esse tipo de pergunta. Eu vou marcar uma caixa de seleção. Por que uma caixa de seleção? E aí observe que a opção de marcar já saiu de um círculo para um quadrado. Então, quando eu tenho um quadrado, ele permite o entrevistado marcar mais de uma opção. Então, ele pode marcar que ele trabalha no período matutino e no período vespertino, certo? Ou ele pode marcar que ele trabalha nos 3 horários. Então, esse tipo de pergunta permite a coleta de dados com mais de uma alternativa sendo marcada. Certo? Vamos inserir mais uma questão? Então, mais questões. E aí eu vou inserir uma questão agora no formato de escala. Então, por exemplo, estou satisfeito com o IDEB da minha escola. E aí observe que eu não estou fazendo uma pergunta e sim uma afirmação. Então, eu posso usar a escala Large, que aí o professor ou o entrevistado ele vai responder qual o nível de concordância com essa afirmação. Então, eu vou criar então uma escala de 1 a 5, onde o 1 vai representar o quê? O discordo totalmente. E o 5 representa o quê? Eu concordo totalmente. Pronto. Então vai ter 5 campos, ele vai mensurar de 1 a 5, sendo 1 equivalente ao discordo e o 5 equivalente ao concordo totalmente. Vou marcar que essa questão ela é obrigatória, tá? Então, inserido todas as nossas questões, eu posso simplesmente, se necessário, alterar a ordem dessas questões, movendo o campo para a posição desejada. Então, eu posso colocar, por exemplo, o nível de formação antes da idade. Posso editar. Ah, eu errei, eu quero colocar
outro texto, basta dar um duplo clique, ele permite a edição dessa pergunta, certo? Mas como será que ficou o nosso questionário? Para fazer isso, observe no canto superior direito, eu tenho algumas opções. Primeira delas, complementos, que aí eu posso inserir mais ferramentas dentro do Google Forms. A opção de personalizar tema, que eu posso alterar a cor. Então, se eu clicar no alterar tema, eu posso mudar a fonte, a cor. Então, eu vou escolher um verde, que parece mais com o da instituição. No terceiro ícone, visualizar, quando eu clico, eu consigo visualizar qual o tipo, qual a aparência que vai ter final do meu questionário. Eu posso até personalizar, inserir imagens lá no campo de configurações. Então eu já tenho nível de formação, asterístico, ou seja, é obrigatório, então eu vou responder uma ou outra. Se eu não tenho nem graduação nem especialização, tenho, por exemplo, mestrado, eu posso marcar outro e inserir mestrado. A idade, eu tenho 17 anos. Aí o que vai acontecer? A validação, professor. Ah, tá aí. Vai acontecer o quê? Ele não aceitou, porque eu disse que é obrigatório que seja um valor entre 18 e 120 anos. Ah, e se eu colocasse 20 em texto? Perfeito, professor, é isso aí. Também não vai aceitar. Então eu vou colocar aqui minha idade real. Hoje, 2023, eu tenho 25 anos. Quem dera. 25 anos quase de docente. E aí vem qual turno de trabalho? Ah, eu estou matutino, vespertino, noturno. Então observe que nesse campo eu posso trabalhar marcar a opção que eu trabalho no matutino e no noturno, certo? Pergunta de escala. Estou satisfeito com o IDEB da minha escola? Observe que, como eu marquei como obrigatório, se eu clicar em enviar, ele vai avisar, ó, essa pergunta é obrigatória. O turno eu deixei que não era obrigatório, então se eu deixar em branco, ele vai conseguir enviar o questionário mesmo com a questão em branco. Então, digamos que eu não estou satisfeito com o IDEB da minha escola, seria interessante melhorar esse IDEB. Então eu marco 1, o 1 é o discordo totalmente, o 5 concordo totalmente. E posterior eu clico em enviar. E aí ele já disse, olha, sua resposta foi registrada. Enviar outra? E eu posso simplesmente responder outra vez, certo? Eu posso até obrigar que o entrevistado só envie mais de uma vez. Só que para isso eu preciso coletar a informação dele, que é o login do e-mail que ele utiliza, para poder deixar isso. Mesmo que não vai ficar armazenado no formulário, que o Google não vai inserir essa informação lá, mas ele consegue restringir o envio duplicado. Só que, obrigatoriamente, o professor vai ter que ter uma conta do Gmail. Então, você tem que ponderar se é necessário exigir que ele só envie uma vez ou se isso não seria um empecilho, certo? Então, vou fechar essa opção de visualização e eu posso explorar as outras ferramentas. As opções de desfazer e refazer, caso eu fiz alguma coisa de errado lá no formulário e queira alterar, e a opção de enviar. Além disso, eu tenho os 3 pontinhos que são complementos. Um deles, eu posso vir fazer edição de script, que é até inserir algumas restrições mais complexas, instalar complementos que vão permitir tabulações, mas essas são as opções básicas, certo? Então, vamos visualizar agora como que esses dados serão coletados. Então, observe que eu respondi o questionário. Eu tive uma resposta para esse questionário. Como é que eu vejo essas respostas? Então, toda vez que você for lá no Drive e abrir o teu questionário lá no modo de edição, vai aparecer uma aba chamada Respostas. E observe, eu já tenho uma resposta, que eu posso exportar para uma planilha ou eu já posso até visualizar as respostas. Então, eu tive uma resposta para o nível de formação, sendo que 100% dos professores tinham mestrado. A idade, 25 anos. E aí, observe. Questão aberta, gerou tabulação? Não. Só vai gerar tabulação se tiver uma pergunta fechada. Qual o turno de trabalho? Então, gerou barras. Por que não gerou um gráfico de pizza? Porque como eu dei mais de uma opção para ele responder, eu vou ter mais de 100%, então não se enquadra num gráfico do tipo de pizza, um gráfico de setores. Estou satisfeito com o IDEB da minha escola? Então, uma pessoa, 100%, respondeu
um que seria o discordo totalmente da afirmação de haver uma satisfação com o IDEB da escola, certo? Então eu posso tanto visualizar os dados em tempo real, se alguém estiver respondendo esse questionário, eu vou conseguir acompanhar qual foi a resposta, e ao abrir o questionário, no formato de planilhas, eu consigo visualizar todas as respostas. E aí observe que não foi identificado quem respondeu, já que eu não permiti essa coleta, eu não perguntei qual era o e-mail do professor para restringir. Então, automaticamente, eu consigo depois tabular esses dados usando qualquer outra ferramenta de estatística, o R ou qualquer ferramenta mais profissional, ou até mesmo a Google Planilhas para tabular essas informações, criar filtros e etc. Certo? Nas configurações eu posso inserir algumas limitações, por exemplo, criar testes, posso gerenciar as respostas, por exemplo, vai coletar o endereço de e-mail? Eu deixei desmarcado, porque eu não queria coletar o endereço de e-mail. Vou restringir só ao Instituto Federal, já que eu estou usando o e-mail institucional? Não, não vou restringir, eu quero deixar aberto a todos. Vou exigir que ele possa editar depois de respondido, só que aí eu preciso coletar os dados, eu preciso ter um login. Então pondere se de fato é necessário. E, voltando lá para perguntas, na hora que o formulário estiver todo pronto, eu vou enviar para os professores responder. Como que eu vou enviar esse e-mail, esse formulário? Eu posso enviar esse formulário por e-mail ou até mesmo pelas redes sociais, pelo WhatsApp ou qualquer outra ferramenta. Basta vir na opção enviar e escolher dentre as opções. Por exemplo, a primeira é enviar por um ícone de e-mail. Então eu vou digitar todos os e-mails, inserir o assunto e a mensagem. Olha, essa pesquisa do Instituto Federal, faz aquela descrição do formulário e envia. Só que aí tem a restrição de eu ter que conhecer o e-mail dos professores. Então, se eu não quero conhecer as opções de e-mail dos professores, eu posso enviar como um link. Que aí, com base nesse link, ele pode acessar o formulário. Certo? Até mais fácil o compartilhamento, né, professor? Quando é por link, você insere nos grupos, por exemplo, na escola, né? Certamente tem o grupo de servidores, professores, aí você consegue compartilhar com mais rapidez, digamos assim, quando a gente está usando o link, né? Mas o e-mail também é uma boa alternativa. Em tempos de mensagens instantâneas, geralmente as pessoas usam menos o e-mail, mais essas ferramentas de mensagens curtas, WhatsApp, ou até mensagem no Instagram, ou outras ferramentas, como o Telegram, entre outras. Então, a melhor opção seria copiar esse link, ele vai gerar um link mais complexo para evitar que pessoas entrem em links aleatórios. Eu posso até encurtar ele um pouco, que ele vai diminuir o endereço do link, mas mesmo assim ele insere caracteres, então é melhor copiar o link e enviar o link para a pessoa, para ela utilizar o link, não ter que digitar todo esse endereço, porque mesmo curto ainda tem variação de letras maiúsculas e minúsculas. Então eu vou copiar, ele já carregou para a memória, e aí qualquer pessoa que tiver o acesso a esse link, ele vai ver o questionário, só que ele só vai conseguir responder, ele não vai conseguir alterar o questionário, porque só vai alterar aqueles que estavam elencados como autores, como colaboradores, certo? Então ele vai poder responder. Vou responder aqui rapidamente, só para a gente comparar agora com a outra. Vou marcar graduação, idade 36, que trabalha no matutino e que estou indiferente com o IDEB da escola. Envio. Pronto. Se eu for lá no meu formulário, vai aparecer agora que teve 2 respostas. Então, observe que é tempo real. 50% com mestrado, 50% com graduação, idades 25 e 36, trabalha o período de maior predominância no período de matutino, ou seja, tem mais professores trabalhando, e sobre o nível de concordância, eu tenho resposta 1 e resposta 3. Tá? Mais algum comentário, professor? Perfeito, acho que o professor já abordou aí completamente a ferramenta. Pessoal, agora é só a gente elaborar o nosso questionário, revisar, como dica, né? Depois que você faz o questionário, envia para uma pessoa aleatória, para que ela possa responder, que às vezes a gente formula uma pergunta que não fica um pouco clara.
E aí essa pessoa vai te dar um feedback dessas perguntas. Olha, eu não consegui entender isso, não consegui entender aquilo. E aí você consegue trabalhar de uma forma em que a pergunta fique bem clara, como vimos, né, que é bem importante ali essa questão das perguntas no nosso questionário, que vamos perguntar, como vamos perguntar, tipo de resposta também. Agora, só agradecer, gratidão, Rafael, muito obrigado pela parceria e esperamos que vocês todos possam entender, compreender e aplicar, não só na disciplina de matemática, como também na disciplina de práticas colaborativas, mas em tantos outros trabalhos que a gente tem aí ao longo desse nosso percurso formativo aqui na pedagogia. Pessoal, eu fico por aqui, me despeço agora, gratidão mais uma vez e até a próxima aula. Agora eu vou passar para o professor Rafael para que possa ali fazer suas considerações finais. Professor Saulo, eu agradeço o convite e aí reforçando, como o objetivo dessa ferramenta é coletar dados, lá na disciplina de conceitos básicos de matemática e estatística, a gente vai ver o tratamento desses dados, a gente vai ver lá as ferramentas de medida de posição e dispersão. Então, como complemento, assistam os vídeos lá da disciplina de conceitos básicos de matemática e estatística para a gente poder explorar e saber como a gente pode explorar esses dados. Então, até a próxima e qualquer dúvida, meus contatos estão lá no ambiente virtual de aprendizagem, pode acessar pelo e-mail ou pelo AVA, entrar em contato que a gente vai conversando sobre o questionário. Até a próxima. Valeu, pessoal. Educação à distância, mudando realidades.